vivo, ó Pai, nesta noite para ouvir a Tua palavra. Certeza é, Pai, que o Teu Filho estudou a mensagem, mas eu acredito que a revelação do céu já está sobre o coração e a mente do Teu servo. Pai, com muito carinho, ele atendeu o convite, aqui ele está juntamente com a sua consorte, a sua esposa. Deus usa ele como Tu nunca usaste na face da terra. Ebedecaia, Navassub, Nauácia, Nabantub, Nébia, Naracaia, porque nesta noite o céu de glória está sobre a vida do Teu servo. Seja mel, seja fel, a Tua igreja precisa ouvir, Pai, aquilo que o Senhor preparou, porque o cardápio do céu para nossas vidas, eu acredito que já está sobre a vida do Teu Filho, ó Pai, como um arauto, ministro da Tua palavra. Usa ele, Papai, para falar conosco. Enquanto ele está aqui, o Senhor está guardando a casa e os projetos dele e de sua família. Então nesta noite, Deus amado, Pai querido, toda a altivez do diabo joga por terra, porque os nossos ouvidos, ó Pai, está aguçado, os nossos ouvidos está aberto e atento para ouvir a Tua palavra, que através do profeta vai ministrar sobre a nossa vida. Espírito Santo, toma ele nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo 1. Sou o evangelista Ezequiel, acompanhado da minha esposa, missionária Leia. Atendemos o convite do nosso irmão. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Aleluia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. Pode se assentar em nome de Jesus. Capítulo de número 5 do livro de 2 Reis. Há uma revelação sobre essa palavra. Há uma indagação do céu para a minha e para a tua vida. Capítulo de número 5. A Bíblia vai tratar de um homem chamado Naamã. Naamã, no original, significa agradável. A temática da campanha de libertação está sobre a cura da lepra de um homem. Se olharmos o texto atentamente, vamos perceber que Deus interviu na vida de um homem, e através da vida desse homem Deus alcançou uma nação. No capítulo 5, o texto vai dizer que Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Quem era Naamã? Naamã era um general muito respeitado. Naamã é conhecido pela tática de guerra. Diz alguns estudiosos, presbítero, que quando Naamã saía para guerrear, o povo se ajuntava, sabendo que Naamã ia e a vitória seria certa. Diz alguns estudiosos que quando Naamã saía para a guerra, o povo aplaudia Naamã, porque Naamã era um homem vencedor de batalhas. Alguns vão dizer, pastor Romero, que quando Naamã saía para guerrear, todos ficavam alegres, porque sabia que Naamã ia, mas voltaria com a vitória. Só que o capítulo 5 e o versículo 1 vai dizer que ele era chefe do exército, um comandante muito respeitado. Mas o texto continua dizendo que através dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este varão homem valoroso, porém leproso. Eu acho lindo, pastor Romero, que Deus, Ele nunca vai esconder, Ele nunca vai deixar debaixo do pano. Eita, entrei
coloquei na revelação. Nada fica oculto aos olhos de Deus. As qualidades de Naamã foram mostradas. General, muito respeitado, valoroso, porém tinha um detalhe: era um homem leproso. No mundo antigo, a Síria era temida. Diz alguns estudiosos que quando falava-se em guerra, quando falava-se que a Síria estava se levantando, os reis tremiam na base, porque Naamã estava comandando aquele batalhão. A Bíblia vai dizer que Naamã é um grande homem diante do seu Senhor. Podemos entender que abaixo do rei Ben-Hadad havia alguém que também comandava, que era Naamã. Abaixo do rei, Naamã tinha uma voz ativa. Diz a Bíblia que Naamã é um homem de muitas vitórias. Até mesmo contra o povo de Israel, Naamã saiu vitorioso. Quem olha para Naamã vê um exemplo a ser seguido. Quem olha para Naamã, eu imagino as criancinhas olhando Naamã sair para a guerra. Aí está Naamã, oh glória. Aí está Naamã, um homem vitorioso. Quem sabe quando eu crescer eu possa ser igual a ele. Mas o problema do ser humano, que ele olha com os olhos terrenos. Mas Naamã, quando chegava em casa, diz a história, varão, que ele arrancava a sua armadura. E alguns estudiosos vão dizer que a lepra de Naamã era pequena e ficava escondida atrás da armadura. Quem olha para Naamã guerreando, não vê que Naamã tem algo escondido que o olho da terra não viu. Mas em nome de Jesus, aquilo que a terra não viu, Deus está dizendo, não fica oculto dos meus olhos. Os olhos da terra não viu, mas os olhos do céu estão dizendo, eu conheço, eu sei, eu vi o que aconteceu. Aleluia. Ben-Hadad tinha Naamã como companheiro, porque sabia que Naamã era um homem vencedor. Mas o céu estava dizendo, eu conheço Naamã, eu sei quem Naamã é. Ele pode ser uma coisa perto dos outros, mas quando entra em casa, começa a tirar as armaduras. Porque é quando ninguém está vendo que Deus olha o profundo e o escondido. Aleluia. E Naamã estava diante de um problema muito grande. Naamã era um homem leproso. E diz a ciência que a lepra é uma doença infecciosa. A primeira parte que ela ataca é a cartilagem. Ela começa a comer o nariz, a orelha, as pontas do dedo. Só que também ela ataca os nervos, oh glória. Aí está a revelação. Aquele homem que guerreava, aquele homem que lutava, aquele homem que manejava a tua espada, estava com o tempo contado. Porque enquanto é pequeno dá para esconder, mas depois que cresce não dá. Eita, oh glória. Deus está dizendo, está na hora de tampar as brechas, está na hora de se posicionar, porque o pecado se arranca quando é pequeno. Porque eita, a árvore não é grande por si só, antes ela foi uma semente. Está na hora de tratar aquela coisa pequena para que ela não venha crescer e destruir tudo aquilo que Deus tem dado para você. Aleluia. Naamã estava com os dias da guerra contados, porque se ataca os nervos, não tem como segurar uma espada. E crente que não desce no jejum e não desce na oração é um crente desarmado. Naamã tinha uma lepra, e a lepra estava começando a se desenvolver. Deus está dizendo para alguém nessa noite, ainda dá tempo de voltar atrás, pedir perdão, abraçar, pedir ao céu, me ajuda, porque eu preciso voltar a caminhar na tua presença. Aleluia. Quem era Naamã, Ezequiel? Naamã era um grande general. Vou falar. Não é porque você é pastor, presbítero, evangelista, oh glória, que você está livre da queda. Aquele que está de pé, cuide, olhe para que não caia. Oh glória, Pedro vai dizer, oh glória, o vosso adversário está ao derredor, aleluia, como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o céu me trouxe nessa noite para te dizer, revestido com toda a armadura de Deus, para que possa estar firme diante da batalha e diante da guerra. Glória a Deus. Era um homem de guerra, de estratégia, mas a lepra já estava começando a se desenvolver.
Está pequeno ainda, irmãos, dá para resolver ainda. Ainda dá tempo. Eita, vou falar, Jesus. Glória, faça a mão. Aleluia. Glória. Dá tempo de largar o papinho de cerveja escondido. Dá tempo de largar a mulher que tem na rua. Eita, dá tempo de mudar o comportamento. Dá tempo de voltar atrás. É tempo, Deus está dizendo, é noite de restauração. É noite de abandonar o pecado para tratar e voltar a ser o que é. É desse jeito, Jesus. Enquanto está pequeno dá para cuidar, mas depois que cresce, Aleluia. missionário. E Blai, o Sérgio, a Clube, a Falas. E Naamã era chefe do exército do rei da Síria. E era um grande homem diante do seu Senhor. Pode pregar muito, pode cantar muito, pode entregar 1 milhão de profecia, mas se não tapar as brechas, se não descer na casa do olheiro, eita, não adianta, é sepulcro caiado. Mas Deus está dizendo nessa noite, é noite de restituição, Aleluia. é noite de buscar a presença, Aleluia. é noite de mudar o comportamento, é noite de voltar ao primeiro amor. O pregador queria ouvir, pega a chave de carro, pega a chave de casa. Não dá, irmão, o pregador foi antes, ou é depois. Grande diante do rei da terra, mas diante do rei dos céus. A Bíblia diz que na casa de Naamã, sequestrada, raptada, havia uma menina. O texto diz que essa menina era israelita. Ela não tinha por que pregar, ela não tinha por que falar, porque ela foi arrancada nos braços do seu pai, da sua mãe, mas ela resolveu fazer o que ela precisava fazer. Eita, tem gente que pode fazer, mas não quer fazer. Deus está dizendo, ô glória, vai se posicionar para falar, ou vai deixar Deus levantar outro para botar no teu lugar? Ela não podia, não precisava falar, estava presa longe de casa, mas ela resolveu exercer o seu chamado. Tem gente querendo exercer o seu chamado só quando vai tudo bem, quando está tudo certo, e Deus está dizendo, é necessário apertar, é necessário impensar.